Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline e nesse canal você vai encontrar diversos assuntos sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal e por aí vai. Experiências próprias minhas, experiências de outras pessoas também que vão contribuir, vão agregar muito para a minha vida, para a sua vida, para você que me assiste aí do outro lado. E nesse vídeo eu separei um conteúdo muito importante, pessoal, muito importante, que são 15 princípios bíblicos para prosperar. E os princípios bíblicos são atemporais, pessoal, é verdade. Embora a Bíblia tenha sido escrita há milhares de anos, pessoal, ela continua atual. Tudo que está escrito lá ainda vale para os dias de hoje. Pois é, e eu separei aqui, olha só, tem até um caderninho que eu fiz as anotações, ó. Pessoal, fiz tudo certinho aqui. Desses 15, eu confesso para vocês que eu estou pelejando para cumprir todos eles. É verdade, pessoal. Embora a gente não consiga todos de uma vez, mas eu tô quase lá, hein? Vamos lá, então? Eu quero começar aqui com o primeiro. Se você tiver com papel e caneta, anote, pessoal. Assim como eu. Olha só, tem um caderninho desse aqui, ó, para você anotar suas coisas. É muito importante. Esse caderninho aqui a gente compra em qualquer lugar, é baratinho. E você consegue anotar, fazer as suas anotações e carregar com você para onde você quiser. Vamos lá, então. O primeiro princípio bíblico é o seguinte: tenha planejamento financeiro. Está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28, que diz assim, olha só. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Olha só, pessoal, então aqui a própria, o versículo está dizendo que quem é que vai começar uma construção e não vai fazer um planejamento antes? Porque corre o risco, segundo o texto, de que aquela obra fique inacabada. E aí as pessoas passem e olhem, olha só, começou e não terminou. Por isso que é importante, pessoal, nós termos planejamento financeiro em tudo que nós formos fazer. Planejamento financeiro, pessoal, ele é essencial para todo mundo. Não importa se é rico, se é pobre, todos deveriam e devem ter planejamento financeiro. Você começa a fazer planejamento financeiro, pessoal, de uma forma simples. Eu comecei fazendo planejamento financeiro com um caderninho, colocando todas as minhas despesas, colocando todas as minhas receitas. Depois eu fazia a conta e via se eu estava gastando mais do que eu recebia. Comecei a analisar coisas que eram desnecessárias, comecei a cortar. Isso é planejamento financeiro. Isso é você colocar diante de você aquilo que é importante e aquilo que não é. Separar aquilo que é sim necessidade e aquilo que não é. Isso é planejamento financeiro. Então, o primeiro princípio bíblico é ter planejamento financeiro. O segundo, pessoal, é poupar é sempre inteligente. Poupar é sempre inteligente. Lá na passagem de José, governador, vai contar a história de que José foi levado ao Egito e ao interpretar, o sonho de Faraó, José foi colocado, para governar ali todo o Egito, porque viriam ali 7 anos de fome, e depois, primeiro viriam 7 anos de muita prosperidade, depois 7 anos de fome. Então José foi colocado nessa missão de poupar, aproveitar o tempo de bonança, aproveitar o tempo em que as coisas estavam boas e poupar o trigo, poupar o que eles pudessem poupar, para que quando viessem os tempos difíceis, os 7 anos de escassez e fome que ia vir sobre toda a terra do Egito, todos eles então estariam ok, seguros, estariam ali com seus celeiros cheios e eles não passariam fome. Então, pessoal, esse princípio bíblico é muito interessante porque ele nos traz também a reflexão do quão importante é nós separarmos uma parte do nosso salário, uma parte dos nossos ganhos, pessoal, justamente para tempos difíceis. E quando que vem os tempos difíceis? A gente não sabe.
Por isso que é importante nós termos uma reserva de emergência, deixarmos algo separado ali, porque quando vier um momento de aperto, de dificuldade, nós termos aonde recorrer. Então, poupar é sempre inteligente. Próximo item, próximo princípio é evite esquemas. Evite esquemas, pessoal. Isso aqui é um alerta, né, para mim, para você, para todos nós. Quantas vezes, né, muitas pessoas entram, né, em alguns tipos de esquemas sem saber que é esquema. Porque às vezes vê um vídeo aqui ou ali e vê, né, muitas das vezes promessas de ganhos rápidos, promessas de uma vida próspera, investindo um pouquinho, fazendo isso, fazendo aquilo. E não vê que muitas das vezes está caindo uma cilada, está caindo uma pirâmide, por aí vai. Por isso é importante você tomar conselhos somente de pessoas que já têm experiência, tomar conselhos de pessoas que você conhece ou tomar conselhos de pessoas que você vê que está passando algo confiável e que se você aplicar na sua vida vai ser também eficaz, como por exemplo, princípios bíblicos. Não tem como errar aplicando princípios bíblicos. É impossível, pessoal, sua vida dar errado se você aplicar os princípios bíblicos. Próximo princípio é busque conselhos sábios. Eu acabei falando, né? O próximo princípio eu já falei dele, busque conselhos sábios. Acabei de falar para você se orientar, né? Tomar conselhos somente com pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito que o seu e pessoas também que têm ali a sua base, né? Os princípios bíblicos, pessoal, porque não tem como eu já disse, a sua vida dar errado se você tomar como base os princípios bíblicos. Muito bem. 5. Trabalhe duro. Olha só, pessoal, trabalhar duro, show preguiça, deixar de lado a preguiça é, pessoal, também o caminho para obter prosperidade e sucesso. Desde que o mundo é mundo, né? Desde lá do Jardim do Éden, o homem e a mulher recebeu essa incumbência de produzir, de plantar, enfim, e a terra, né, foi dada ao ser humano para isso. Então, lá em Provérbios 14, 23, eu vou até abrir aqui para a gente ler junto. Provérbios 14, 23. Provérbios 14, 23. Vai dizer: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Vocês estão vendo, pessoal, como que é sério isso? Por quê, pessoal? Porque a única forma de nós sermos recompensados por algo é trabalhando. Ninguém vai chegar na sua casa e te dar, enfim, pagar suas contas e te dar alimento e manter você. Não existe isso. A forma mais honrosa de você ter dinheiro é trabalhando. E muitas das vezes trabalhando duro, se esforçando. Porque não existe, pessoal, coisa fácil. Não existe. E se estão prometendo alguma coisa fácil para você, caia fora, porque isso não existe. Próximo, né, aqui, princípio bíblico é o planejamento para imprevistos, ter uma reserva de emergência. Provérbios 6, do 6 ao 8. Provérbios 6, dos 6 a 8. Olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Por quê, pessoal? Aqui o provérbio está dizendo que a formiga, ela ajunta, né, o mantimento, e quando chega o inverno ela tem para toda a prole, enfim. E é isso o que esse princípio nos ensina, justamente nós termos uma reserva de emergência, nós temos um planejamento. Isso parece muito com o primeiro princípio, sim, de fato, eles estão interligados, porque você ter planejamento logo te dá também a capacidade de gerir, de gerenciar uma reserva de emergência para você e para a sua família também. O próximo é diversifique seus investimentos, Eclesiastes 11. Olha, pessoal, isso aqui é top, hein? Diversifique seus investimentos. Você já viu aquele ditado que você não deve colocar todos os ovos numa mesma cesta? Isso é verdade, pessoal, diversificar os investimentos. Olha só o que vai dizer lá em Eclesiastes 11, no 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pessoal,
É verdade. E o 4 diz assim, ó, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Vê se isso não é bem atemporal, vê se esse provérbio, pessoal, não pode ser facilmente aplicado nos dias de hoje. Então, você diversificar seus investimentos é você entender que a sua força laboral, tudo aquilo que você conquistou, ele não pode ser colocado tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo investimento. Vou te dar um exemplo. Você tem um dinheiro, você quer investir esse dinheiro e você coloca ele todo em, por exemplo, criptomoedas. É um exemplo. E aí você investe 100% dele em criptomoedas. É arriscado, pessoal. Não faça isso. Todo especialista em finanças, todo especialista, né, em finanças pessoais, em planejamento financeiro, vai dizer a mesma coisa para você. Diversifique seus investimentos, coloque um pouco em Tesouro Selic, um exemplo, poupança, cripto, invista em ações, fundos imobiliários, coisas do tipo, para você ter diversidade de fontes também, né? Porque se por um acaso der ruim, pessoal, você só vai perder aquele montante que você investiu, que não vai ser muito. Vocês estão entendendo? E se der bom, você vai começar a trabalhar para investir mais naquilo, mas sem comprometer o restante dos seus investimentos. É basicamente isso, pessoal. Tenha cuidado e diversifique seus investimentos. Número 8, olha só, o 8º princípio, seja generoso. Pessoal, isso aqui é sem dúvida eu acredito, um dos maiores princípios, né, que a gente tem que carregar conosco para todas as áreas da nossa vida. Em 2 Coríntios 9, 7, vai falar sobre esse princípio, né, dá uma base para nós sobre o que esse princípio representa na nossa vida. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Pessoal, aqui muitas pessoas acham que esse versículo está falando somente de religião, somente nas igrejas, né, no momento do ofertório, aquela coisa toda. Pessoal, você ser generoso, você não precisa estar dentro de uma igreja para cumprir com esse mandamento, com esse princípio. Quantas vezes, né, nós estamos nas redes sociais mesmo e aparece para nós uma história, né, de alguém precisando de ajuda, que tem um filho que vai fazer uma cirurgia e você verifica e vê que aquela história é de fato verdadeira, que aquela pessoa existe, que aquela pessoa realmente está necessitando. Então você resolve ajudar, resolve enviar lá um Pix para aquela pessoa. Isso é ser generoso. Você está indo fazer uma visita e chega lá, a pessoa não tem, você vê que está faltando um alimento, a geladeira está vazia, e aí você sai e volta depois com algumas coisas. Isso é ser generoso, pessoal. E não precisar colocar no Facebook ou no Instagram que você fez. Olha, acabei de levar uma cesta para o fulano, para a fulana. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem um princípio bíblico que diz que quem vai te recompensar é Deus, publicamente, o que você faz em oculto. Então, não se preocupe quanto a isso. Apenas seja generoso que você prosperará. O 9 diz assim, evite dívidas. Evite dívidas. Provérbios 22, 7. Pessoal, esse daqui talvez é um dos mais difíceis de cumprir e eu falo por experiência própria, né? Porque às vezes a gente fala assim, a dívida, mas não tem como. Na verdade, pessoal, até tem, é que a gente é teimoso. Quando a gente fala, pessoal, em dívidas, e aqui eu já abro um parênteses, e até quero falar um vídeo sobre isso, né? Fazer um vídeo sobre isso, de que existem dois tipos de dívidas boas e dívidas ruins. O Kiyosaki, né, que fez o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele vai explicar essa diferença das dívidas boas e das dívidas ruins. As dívidas, inclusive, ele até orienta as pessoas a fazerem dívidas, mas as dívidas boas. Mas eu vou explicar para vocês, pessoal, que tem uma regrinha aí que não é para todo mundo e tem que saber utilizar esse princípio de fazer dívidas, as dívidas boas. Ele vai explicar sobre investimento, sobre a pessoa ter um bem, dar ele em garantia e fazer um empréstimo. Aí a pessoa pega aquele dinheiro, adquire outro bem, por exemplo, um terreno, constrói casas, vende aquelas casas,
paga aquele primeiro empréstimo e aí sobra um dinheiro para reinvestir e ainda sobra lucro. É mais ou menos assim, essa questão da dívida boa. Mas aqui, no caso, eu estou falando da dívida ruim mesmo, aquela que você não deve ter, pessoal. Dívidas são sempre dívidas, não é verdade? E de alguma forma ou de outra você tem que saber controlá-las. É importantíssimo isso, pessoal. Não ter dívidas além do necessário, né? Ter as dívidas essenciais para a sua sobrevivência, mas verifique muito se você precisa ou não comprar aquilo que você está querendo, porque você pode se enfiar numa dívida totalmente desnecessária. Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Essa é a verdade. Não tem nem como debater sobre esse princípio, não é verdade? Vamos lá para o 10, princípio 10º, não avalize, não seja fiador. Pessoal, eu sei, você vai me dizer, mas é minha filha, é meu pai, é minha mãe. Eu sei, eu também já fiz isso uma vez na vida. Pessoal, é normal a gente querer ajudar as pessoas, mas tenha muito cuidado, porque é bíblico, pessoal, que a gente não deve ser fiador. Sabe por quê? Porque um dia essa pessoa pode não pagar. E aí você vai gerar inimizade com ela. E a Bíblia diz que para evitar isso, não seja. Então, para que a gente vai evitar, né, dor de cabeça? Se você puder evitar, evite, que é melhor não ser fiador, tá bom? Número 11, olha, pare de apostar. Isso aqui não é o meu caso, mas tem muitas pessoas que infelizmente apostam e estão numa pior, né? Estão assim numa situação terrível, justamente por causa de apostas. E a Bíblia diz em Provérbios 28, olha só que ensinamento, Provérbios 28:20 diz o seguinte: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Então, o desejo do apostante é de ficar rico, é de ganhar dinheiro com um joguinho, rodando uma roleta. E isso é querer se apressar em ficar rico. E a Bíblia diz, pessoal, que essa pessoa não vai ficar impune. Não é bíblico isso, pessoal. Não existe isso de querer ficar rico da noite para o dia, além de não ser bíblico. Então, princípio bíblico, pare de apostar. 12, enxergue oportunidades, mesmo as pessoas enxergando crise. Pessoal, você já viu aquele ditado? Eu nunca esqueci disso. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Isso é a mais pura realidade, pessoal. Então, enxergue oportunidades, mesmo quando as pessoas enxergam crises. Exemplo bíblico, princípio bíblico foi de Josué e Caleb, quando eles foram enviados para espiar a terra. Chegou naquela terra prometida, tinha homens muito altos, fortes, tinham pessoas que eles se consideravam incapazes de tomar aquela terra, de vencer aqueles habitantes, mas eles não olharam para esse lado, eles olharam pela oportunidade. E aí eles conseguiram ser vitoriosos. Então é isso que você tem que fazer também. Toda vez que alguém começar a falar para você, ai isso, ai aquilo, crise, 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 você fala, não, 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 não. Eu vou gerar oportunidade com essa crise. Eu vou me sobressair através dessa crise. Eu não estou enxergando crise, eu estou enxergando oportunidade. E é isso que você tem que fazer, pessoal. Porque enquanto você não mudar a sua mentalidade e começar a ficar enxergando as coisas do jeito que as pessoas enxergam, a sua vida também vai ficar na mesma, igual a dessas pessoas. Então, enxergue oportunidades. 13, estamos terminando, hein, pessoal? 13, contenha seus gastos. Olha só, você tem que ver se realmente precisa ou não comprar o que você quer comprar. Em 2 Coríntios 10:12, traz esse princípio para nós. Ou seja, é necessário gastar o seu dinheiro com aquilo que você está querendo gastar? Olha só, 2 Coríntios 10:9. Para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Olha, pessoal, vê se esse princípio ele não pode ser bem aplicado na nossa vida, com toda a certeza, pessoal, com toda a certeza. Então, só para você anotar aí, é o 10:12. Pessoal,
Próximo princípio, vamos lá, tá terminando. Tenha uma vida simples e trabalhe. Olha, muitas pessoas, pessoal, querem demonstrar aquilo que não são. Se você usa redes sociais, você vai encontrar pessoas assim, da sua família, do seu círculo social, no Instagram. Mas aí quando você vai lá na casa da pessoa, você vê que não é nada daquilo e que a pessoa tá cheia de dívida, tá cheia de conta para tentar manter uma aparência daquilo que ela não é. Enquanto outras pessoas são bem-sucedidas, têm condições financeiras, mas vivem uma vida simples, principalmente não ficam ostentando e mostrando que tem. O grande segredo também está aí, é você não mostrar que tem. Porque isso, pessoal, de alguma forma te atrapalha e você deve saber muito bem disso. Portanto, tenha uma vida simples e trabalhe. Aonde que está o princípio? Em 1 Tessalonicenses 4, do 11 ao 12. 1 Tessalonicenses 4, vamos lá, rapidinho, Tessalonicenses. Eu estou com a Bíblia online aqui, enquanto isso eu já vou falando para você o princípio e abrindo lá na Bíblia. Tessalonicenses 4, do 11 ao 12, diz assim: E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Pessoal, porque para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Eu fico maravilhada, pessoal. Como que o princípio bíblico ele se encaixa nos nossos dias de hoje, não é verdade? Quisera nós, né, cumprirmos todos eles, como eu disse para vocês, né? A gente, ser humano, a gente é limitado. Mas se a gente conseguir, pessoal, cumprir pelo menos a maioria desses, a gente vai estar muito bem encaminhado, vocês podem ter certeza. E essa é uma das minhas metas para 2025. E a última, construa uma comunidade. Judeus fazem isso. Olha só que interessante, talvez isso aqui seja, pessoal, uma coisa que as pessoas não dão muita importância, mas se eu falar para vocês que um dos princípios de prosperidade dos judeus é justamente isso, construir comunidades. Não pense que você sozinho, pessoal, pode conseguir as coisas com arrogância, com orgulho, né? Muitas das vezes eu. Não. Ao longo da nossa vida, a gente precisa de outras pessoas, nós precisamos, um ajudando o outro, né? E você precisa ter uma comunidade. Se você trabalha, por exemplo, dentro do ramo, um exemplo, se você trabalha dentro do ramo de empreendedorismo, você precisa conhecer outros empreendedores, você precisa manter contato com eles, você precisa estar nessa rede, nesse círculo. Por quê, pessoal? Porque mais cedo ou mais tarde vocês vão trocar experiências, trocar parcerias comerciais e, é claro, todo mundo vai ser ali alcançado de uma forma ou de outra, né, com os benefícios dessas parcerias. É isso, pessoal. Eu confesso para vocês que eu não vi a hora de falar, de trazer para vocês esse conteúdo importantíssimo e eu espero que você, assim como eu, procure, né, aplicar eles na sua vida para que você consiga também ter sucesso, ter prosperidade na sua vida, na sua casa, na sua família. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até mais e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Deixa um comentário, né? Aquilo que você quiser deixar, falar alguma coisa, o que você achou, tá bom, pessoal? Para gerar engajamento aqui no nosso vídeo, no meu vídeo, para que o YouTube recomende também para mais pessoas, certo? Até mais e até o próximo vídeo.